criançada. Ovelha é só cantar. Vai vendendo bolo e cantando. Não, ele canta para vocês venderem o bolo. Coisa boa, né? Eu penso que é muito importante, e glória a Deus eu dou ao Senhor Deus, porque nesse lugar nós temos tratado, né, de todas essas coisas com clareza. Diferente de muitos outros, né, que preferem fazer de conta que nada está acontecendo, que está tudo bem, que está tudo em ordem, que Jesus não está às portas, né, que nós temos um tempo determinado aí pela frente. Presta atenção nisso, viu? Nós temos um tempo determinado pela frente e mascaram isso, escondem isso para que as pessoas não se consertem com Deus. Às vezes a nossa pregação é paulada mesmo, é chicote, é chinelo, é o que vocês quiserem, é pedra, né? Eu já ouvi de tudo, que é pedrada, que é chinelada, que né? Chicote, de tudo. Mas deem glória a Deus, porque vocês, né, têm o privilégio de saber a verdade. A verdade. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, está lá no livro de Juízes. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Tá legal. Juízes. Juízes, capítulo 5. Vamos começar a nossa leitura, então, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. No versículo 1, tá? Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Deus de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Amém. Até aqui. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, nessa hora, dar graças ao teu santo nome, pela tua palavra, Senhor, lida, cantada em nosso meio, trazendo, Senhor Jesus,
sobre nossas vidas. Não somente a esperança, mas a paz e a força, ó Deus, que só pode vir do Senhor. Desejamos, Senhor Jesus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E possamos, ó Deus, assim como Débora, nos levantar, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos usa, Senhor, como instrumentos da Tua mão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois vocês podem ler, pode sentar, filho. Podem ler, né, em casa o capítulo todo, porque é um cântico de Débora, né? E como é que é? Esqueci. Baraque, comandante de Israel. É um cântico dele sobre a vitória, né? Sobre a guerra. E é muito interessante nós vermos. Eu falei para Deus, Deus, me dá uma palavra, né, para o Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães. E eu sei que o Senhor conhece o valor da mulher, da mãe, da esposa, né? Conhece o valor e a importância que tem, né? Essa mãe, esse papel de mãe. Nós observamos aqui que Débora, ela foi levantada juíza sobre Israel. Antes de ser levantada como juíza sobre Israel, ela era uma dona de casa. Assim como, né, a maioria de nós aqui somos dona de casa, com seu marido, com seus filhos, com seus afazeres, com as suas lutas, com as suas decisões a ser tomada, né, com tudo aquilo que é da sua responsabilidade como mulher. A Bíblia não fala sobre os filhos de Débora, mas eu creio que independente, né, dos filhos naturais de Débora, os filhos do Espírito, a nação, a própria nação de Israel, que ela tomou como filhos e filhas, fez dela, né, uma mulher muito diferente. Porque a maternidade transforma a mulher. A maternidade, né, ela transforma aquela que é sensível e dependente para uma guerreira, né, forte, corajosa, que toma decisões, que mostra o caminho, que ensina, que corrige, que provoca até situações na vida dos seus filhos, não para tirar a paz deles, mas para fazê-los crescer. Desafia muitas vezes os seus filhos a crescer. E foi assim que Débora se levantou como mãe em Israel. Débora foi a única mulher, biblicamente falando, que teve tão alto cargo. Foi colocada em lugar de tão grande honra, humanamente falando, né? Nós não estamos falando de Maria, de Jesus para frente, não. Nós estamos falando lá atrás. Ela foi colocada, né, como juíza. Mas por que ela foi colocada como juíza? Pela sua beleza? Pela sua integridade? Pelas suas vestes? Creio que não. Creio que ela foi colocada como juíza pela sua vida de oração, pela sua vida de dedicação a Deus. Tanto que a palavra de Deus nos mostra, né, como o pastor já falou aqui, naquela época, Israel estava totalmente sem um governo,
né, um governo de Estado, estava totalmente sem um governo religioso. Os filhos de Israel estavam andando atrás de falsos deuses. A nação tinha sido dispersa, tanto que não conseguiam juntar um grande exército. O máximo que eles conseguiram aqui foram 40 mil homens para lutar contra o exército de Cícera. E Débora, orando para que Deus livrasse a nação, Deus então usa ela como, né, instrumento. E antes que se começasse guerra ou que se levantasse esse povo, porque a nação de Israel estava num momento muito crítico. A falta de alimento, a falta de água, a falta, né, de todas as coisas. Não tinha material bélico para a luta, para a guerra, não tinha exército, não tinha nada. Israel estava assim como uma aldeia, né, perdida, como uma ovelha perdida, sem alimento, fraca espiritualmente, sem o alimento físico. E nós precisamos estar atentos a isso, porque nós precisamos entender o quão importante é estarmos preparados espiritualmente para suportarmos, né, a escassez. Porque não tem escassez que faça o nosso corpo debilitar quando o nosso espírito está forte. Como que é isso, irmão? Sem arroz e feijão eu fico em pé? Fico. Jesus mostra isso para nós. O meu alimento não é comida. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Então, estar na presença de Deus nos alimenta. E vocês podem provar isso quando vocês fazem o jejum, não é? Eu não estou falando besteira. Normalmente a gente já amanhece comendo, passa o dia comendo, vai dormir comendo, mas você está de jejum, você faz tudo o que você faz normalmente sem comer nada. O Senhor nos sustenta. E Débora, ela já havia orado a Deus, intercedendo por Israel, para que o Senhor livrasse aquela nação do inimigo. Porque Jabim, que era o rei, né, esqueci agora, deu branco, não importa quem era. Como é que chamava lá? O povo? Passa reto. Ele tinha intenção de exterminar Israel, assim como sempre foi. O povo de Deus está sempre na mira do inimigo para ser exterminado. Para ser exterminado. E Débora já havia orado a Deus: Senhor, nos livra desse mal. Como nós oramos aqui hoje: Senhor, nos livra desse mal. E o Senhor, antes mesmo, né, de juntar a nação para o seu exército, já deu toda a instrução para Débora. Você vai buscar Baraque como comandante. E Deus já deu a estratégia a ela, do que seria feito para ganhar essa batalha. E além disso, o Senhor mandou chuvas que dificultaram, né, a vinda do exército de Cícera contra o povo de Israel. Por isso que ela fala aqui que os céus gotejaram água, houve chuva, e isso dificultou. Providência de Deus. Mas nós queremos falar sobre Débora, essa mãe que se pôs a orar.
e se pôs a orar pela sua nação, pelos seus filhos do Espírito. E eles tiveram a vitória debaixo da oração, porque pela oração de Débora, eles tiveram a estratégia e tiveram a vitória. Baraque não queria assumir o comando do exército. Mandou dizer a Débora: se você for comigo, aí eu vou. Se você não for comigo, eu não vou. Vocês conseguem alcançar a grandeza, a importância dessa mulher de oração? Dessa mulher que Deus levantou como juíza, como mãe sobre Israel? Quem aqui já ouviu falar, né, que praga de mãe pega? Né? Praga de mãe pega. Sabe por que praga de mãe pega? Porque toda mãe é uma juíza sobre os seus filhos. Ela é responsável pelos seus filhos. Então não é que a praga pega, é que a palavra dela sobre os seus filhos tem poder. Então usa a sua palavra, mãe, para abençoar os seus filhos. Para abençoar, para levar vida, para levar direção, para levar firmeza de caráter, de força. Filhos, ouçam o que a sua mãe diz, para que não venha, né, males sobre a sua vida. Às vezes, né, nós colocamos a responsabilidade toda sobre a vida da mãe, como se ela fosse, né, um super-herói ali que tivesse que saber tudo, sempre pronta, toda hora, todo tempo, em todo lugar. Mas não, ela também é um ser que busca a direção de Deus para errar o menos possível enquanto tenta acertar. Mães, eu queria falar para vocês hoje, né? Assim como Débora, esteja em oração constante pelos seus filhos, pelas suas filhas. Ah, mas ele ainda é muito jovem, justamente porque é muito jovem, já começa a orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Quanto antes ora, melhor é a resposta. Né, Mônica? Mães, levantem pelos seus filhos em oração, para que o Senhor os guarde de todo mal, guarde o coração de cada um, para que guarde o coração, porque a palavra de Deus diz que é do coração que procede as fontes da vida. É do coração, e esse coração precisa ser guardado, para que tenham decisões acertadas, firmes, valorosas, para que tenham, né, certeza daquilo que estão vivendo, buscando, procurando, desejando, e não simplesmente aquela ideia vã do momento. Ah, isso é gostoso para esse momento, é isso que eu quero. Não é esse o desejo de Deus. Deus deseja que toda mãe venha se levantar, sim, em oração pelos seus filhos, para que eles sejam vitoriosos na vida. Vitoriosos, que sejam cabeça e não cauda, que estejam sob comando e não comandados, para que sejam valorosos na obra de Deus, conhecedores da palavra. A palavra de Deus nos diz: o povo perece, meu povo perece por falta de conhecimento. E cabe a nós, mães, ensinar o seu povo. Eu não tenho filhos, não tive filhos ainda, mas eu tenho muitos filhos e filhas.
Alegre eu sou porque tenho muitos filhos e filhas. Cada um de um jeitinho. Cada um mais especial que o outro. Né? Nas suas peculiaridades, né? Nos seus detalhes. Cada um mais especial que o outro. E meu coração se alegra. E eu abençoo a vida de cada um de vocês. Cada um de vocês eu abençoo como mãe espiritual, como mãe. Ore, ore. Só, né, proteger os seus filhos naturais. Quando ela aceitou o desafio de ser juíza sobre Israel, mas ela defendeu, ajudou, cuidou, garantiu a existência, a continuidade da nação, de todo o povo de Israel, quando ela aceitou o desafio. Quando ela aceitou o desafio de ser, sim, instrumento de Deus, de ser, sim, usada por Deus. E nós estamos aqui, mais uma vez, Deus nos chamando, desperta, como ela diz aqui mesmo, né? Lá no versículo 12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. Entoa um cântico, levanta-te, leva presos os que te prenderam. Hoje nós estamos sentindo que estamos, né, presos em alguma situação que não resolve, que não tem solução, que não vai, que não sai, que não... Levante-se em oração, levante-se em poder, levante-se em autoridade do nome de Jesus. Levante-se. Não se deixe abater pelos seus próprios sentimentos. O cristão, ele infelizmente, ele é muito massacrado pelo próprio sentimento. Qualquer coisinha que o Satanás vem aqui e sopra aqui, sabe, a estratégia do bicho. Ele chega aqui e fala assim, eu estou triste. Você acredita que o pensamento é teu, eu estou triste. Tô nada, vou levantar, vou continuar caminhando, vamos para frente. Ai, tô cansada. Ele usa essas palavras, ele não fala assim para você. Ai, você tá cansada, você é infeliz, você tá precisando disso. Não, ele fala assim, eu estou triste, eu estou precisando, eu estou infeliz. E você acredita que é pensamento teu? Quando vem pensamentos que não são os pensamentos de Deus para a sua vida, não são os caminhos de Deus para a sua vida, joga fora, repreende em nome de Jesus. Eu estou bem, declara isso em alto e bom som quando vier, né, um pensamento assim de tristeza. Não, eu não estou triste não, estou feliz porque eu tenho, meu Deus, eu tenho a salvação, eu tenho a força. O Senhor está dentro de mim. É Ele que me dá a força, a alegria, a paz, todos os frutos do Espírito e toda a armadura celestial. É Ele que me dá tudo que eu preciso para me levantar em oração e guerrear por aqueles que eu amo, orar pela igreja, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação. Nossa nação está a portas de fechar. É o próprio presidente hoje que diz que o próximo presidente não vai ter dinheiro para pagar a conta da luz. Imagina o resto. Né? Como é que a gente vai ficar? Então, assim, nós precisamos orar para que Deus intervenha sobre a nossa nação. Débora, ela se levantou em oração e se levantou
como uma guerreira. Ela não era guerreira, ela era dona de casa, mas ela se levantou, ela se posicionou como uma guerreira. Talvez ela não tenha pegado em armas, mas eu sei que a parte dela, de estar lá em oração, foi uma guerra ferrenha. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra as hostes da maldade nas regiões celestes. Então que possamos, mães, acolher todos os que dependem realmente de nós como guerreiras, né? Nos levantemos para ajudar, para ser aquilo que Deus tem nos chamado para ser. Desperta. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra hoje, em nome de Jesus.